Tirania de Aço capítulo 21. Fazia mais de uma semana que Lindy chegara aí. Pelo que Lambert sabia, ela ainda não havia tentado matar Berengário. De fato, a não ser na primeira noite em que flertou com Berengário no jantar, ela não fez nenhum esforço para seduzi-lo depois. Pior ainda, ela havia impedido ativamente suas tentativas de fazê-lo, provocando deliberadamente Berengário quando o jovem Lorde passava algum tempo com sua noiva. Lambert não podia começar a compreender o processo de pensamento daquela cadela louca que ele chamava de sua amante. Lambert não era um garoto lento de forma alguma, ele estava começando a entender que algo não estava certo, afinal, Lindy não tinha abusado dele desde o segundo dia de sua visita. Durante esse tempo, ela era extremamente instável e o forçou a sair de seu quarto enquanto insultava sua aparência. Embora ele não tenha gostado do tratamento que recebeu de Lindy, o fato de ela não se envolver mais em tal brutalidade significava uma coisa: ela havia perdido completamente o interesse em seu brinquedo. Mas por quê? Porque a garota que sadicamente teve prazer em sua dor até apenas uma semana atrás, mudar sua atitude completamente durante a noite. Menos que algo tenha acontecido na noite de sua chegada. Quanto mais pensava no comportamento estranho de sua linda noiva, mais percebia que algo estava acontecendo com ela. Ele simplesmente não conseguia descobrir o que. Ele não teria escolha a não ser interrogá-la educadamente quando os dois estivessem sozinhos. Ainda havia um profundo medo interno da jovem donzela que havia causado muitas cicatrizes no corpo e no coração de Lambert. Atualmente, Lambert estava sentado em frente a seu irmão mais velho na mesa de jantar, que conversou com sua noiva de 12 anos sobre a iguaria sentada na mesa diante deles. A família estava jantando panquecas alemãs. Lambert não fazia ideia de onde vinham essas invenções culinárias. No entanto, ele gostou muito da comida que apareceu recentemente em suas mesas. De repente, Lambert pôde ouvir a voz severa de seu pai questionar Berengar, o conteúdo do que chocou Lambert. Então Berengário, meu filho. Ouvi dizer que você equipou sua milícia com canhões de mão. Você acredita que isso é uma escolha sábia? Berengário assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de seu pai enquanto comia um pedaço de salsicha de café da manhã. Claro, pai, aprender arco flecha ou espada leva um longo período de tempo para ganhar a proficiência necessária para ser útil no campo de batalha. Canhões de mão são armas simples que as forças camponesas podem usar efetivamente como linha de defesa. Seu alcance efetivo é bastante pobre, então eles são mais adequados para posições defensivas. Berengar intencionalmente não corrigiu seu pai sobre a verdadeira natureza ou eficiência dos mosquetes. Se ele tivesse feito isso, suas armas sem dúvida seriam confiscadas, e a tecnologia vazaria para seus inimigos como tal. Berengar enfatizou sua capacidade defensiva, mas não ofensivo. Segar ainda tinha muitas dúvidas sobre as armas usadas pela milícia de Berengário. Não eram canhões de mão e artilharia comuns, mas confiou na palavra do filho. Como tal, quando soube que eram defensivos em uso, perdeu o interesse pelos mosquetes, afinal, eles eram mais adequados para uma milícia local. No entanto, os canhões, por outro lado, ele tinha ouvido coisas notáveis e precisava saber se eles poderiam ser usados com eficiência em campo. Se aqueles canhões que eles estão usando. Ouvi dizer que eles têm a notável capacidade de disparar muitas bolas de uma só vez. Berengário já havia preparado uma resposta para o pai, visto que os canhões da época eram principalmente armas estáticas usadas em cercos. Ele decidiu mentir sobre a mobilidade de seus canhões de 12 libras e destacar que eram exatamente o oposto. Uma arma estritamente defensiva. Você viu o tamanho dos meus projetos? Eles são muito grandes e pesados demais para serem usados efetivamente no campo, ou mesmo durante um cerco. Eles são mais adequados para serem montados nas paredes do castelo e usados como meio de defender nossa casa de qualquer ameaça potencial. No início, Lambert estava preocupado com armas tão sofisticadas caindo nas mãos de Berengar e sua ralé camponesa. Ainda assim, quando ele ouviu seu irmão dizer que eles eram totalmente defensivos por natureza, ele não teve vontade de denunciar tais produtos inúteis ao seu parceiro no crime, o Conde Lothar do Tirol. O Conde precisava de armas de guerra, não de armas de defesa. Mal sabia Lambert que tudo isso era uma manobra de Berengar para manter seus projetos revolucionários tão confidenciais quanto possível. A probabilidade de Lambert ou Segar ter o desejo de testar as próprias armas era praticamente zero. Eventualmente,
O barão perdeu o interesse no assunto ao ouvir que seu uso era apenas para defender seu território. Parece que Berengário estava realmente satisfeito com sua posição como herdeiro do barão e não tinha ambições mais elevadas do que isso. Algo com o qual Segard poderia concordar. Nobres menores como eles não tinham lugar para se envolver nos assuntos das grandes famílias. O barão decidiu que deixaria a milícia camponesa que Berengário havia fundado como defensores do território de sua família caso fosse chamado para a guerra novamente em sua vida. Afinal, segundo o filho, eram praticamente inúteis de maneira ofensiva. Apenas Berengário estava ciente de quão eficientes suas forças se tornariam no campo de batalha, durante um cerco, engajando-se na guerra de guerrilha e, especialmente, na defesa. No entanto, ele nunca informaria ninguém de sua capacidade efetiva para fazê-lo. Somente quando suas forças fossem realmente necessárias Berengário exibiria o poder avassalador do aço e atiraria para este mundo feudal. Depois de terminar o café da manhã, a família se dispersou, e Lambert encontrou tempo para abordar Linde sobre seu comportamento recente, algo que ele se arrependeria completamente de ter feito. Berengário já lhe dera ordens para manter a relação com Lambert. Ela continuaria a maltratá-lo, puni-lo e degradá-lo, embora não pudesse dormir com ele, nem desejasse. Quando Lambert se aproximou da jovem tentadora e agarrou seu pulso, ela instintivamente lhe deu um tapa no rosto. Seus perfeitos olhos azuis do céu continham o fogo da raiva de uma mulher enquanto ela repreendia seu brinquedo por tocar sua pele perfeita sem sua aprovação. O som do tapa pôde ser ouvido em todo o pátio, o que chamou brevemente a atenção dos servos que trabalhavam nas proximidades. Como você ousa me tocar sem minha permissão? Quem você pensa que é? Linde ficou furiosa, e não era apenas uma fachada, apenas seu mestre poderia tocá-la sem seu consentimento. Embora ela não tivesse mais sua personalidade sádica anterior, ela ainda foi condenada a abusar do menino e, como tal, ela faria o que seu mestre havia ordenado. O tapa violento deixou uma marca de mão vermelha no rosto de Lambert. Agora, esta era a amante que ele conhecia e desejava. A verdade é que Lambert desprezava a personalidade de Linde, mas não podia deixar de perdoar suas muitas transgressões, pois, aos seus olhos, ela era a encarnação da perfeição física. Alguns homens fariam qualquer coisa para agradar uma mulher bonita, e Lambert era um deles. Como tal, ele se ajoelhou diante dela e se desculpou. Sinto muito, senhora, não quis ofender, só queria saber sobre seu progresso com Berengário. Linde manteve uma fachada calma. No entanto, ela estava internamente furiosa porque esse pequeno punk queria assassinar seu mestre. No entanto, ela teve que deixar seus sentimentos de lado e desempenhar o papel. Afinal, Berengário a encarregara de espionar Lambert e seu pai. Ele até prometeu a ela uma recompensa se ela o fizesse com sucesso. Eu não encontrei a capacidade de ficar sozinho com ele. Ele é muito cauteloso com minhas ações e está sempre perto dos outros quando me aproximo dele. Ele é muito mais astuto do que você acredita. Lambert sentiu seu coração ardendo. Essa cadela elogiou seriamente seu irmão amaldiçoado. Ela nunca tinha feito uma coisa dessas por ele. Isso era ultrajante, mas ele não podia negar o fato de que recentemente seu irmão havia se tornado bastante astuto. Não o surpreenderia se Berengário tivesse tomado conhecimento de seu plano de usar Linde para assassiná-lo. Eventualmente, Lambert decidiu pedir a Linde seus planos, afinal, foi ela quem insistiu em se livrar de seu irmão. Então, qual é exatamente o seu plano para lidar com ele? Linde olhou para Lambert como se ele fosse um tolo lamentável antes de lhe dar uma resposta. Vou continuar me aproximando dele como tenho feito e melhorar minhas tentativas de sedução, mas se ele continuar evitando ficar sozinho comigo, eventualmente teremos que enfrentar a realidade potencial de que seu irmão é astuto demais para ser pego em um pote de mel. Uma forte carranca apareceu no rosto de Lambert quando ele ouviu Linde elogiar Berengar mais uma vez. Parecia que ela tinha começado a admirar sua presa por evitar suas artimanhas femininas por tanto tempo. Lambert começou a se perguntar se havia algo errado com a cabeça de Berengário. Como poderia um homem de sangue quente no auge de sua juventude possivelmente deixar de ser seduzido por uma Linde como uma deusa? Ele começou a suspeitar que Berengar era um lolicon com base em como ele agiu em relação a dela. Se fosse esse o caso, explicaria como seu irmão não demonstrou nenhum interesse externo por Linde com o passar dos dias. Só naquela primeira noite havia alguma aparência de luxúria no olhar de Berengário para a jovem imaculada. Enquanto Lambert estava imerso em pensamentos,
Ele fugiu de um aperto de ferro em seu ombro e um sorriso malicioso de Lindy enquanto ela sussurrava em seu ouvido. Mais importante, parece-me que você ficou indisciplinado depois de ser indisciplinado por tanto tempo. Parece que vou ter que lhe ensinar uma lição, adequada para seus pecados. Imediatamente as expressões de Lambert afundaram quando todas as dúvidas que ele tinha sobre o comportamento recente de Lindy foram lavadas naquele momento. Como ele podia ser tão tolo a ponto de acreditar que a sádica dominatrix mudou suas cores tão facilmente? Só ficou aparente agora que ela o estava testando durante a última semana, para ver se ele se comportaria de maneira diferente, em seu território. O menino começou a questionar todas as decisões que tomou desde que voltou para casa, quando foi arrastado para os aposentos de Lindy para ser punido severamente por suas ações. Enquanto isso, Berengário continuou a perfurar a milícia camponesa nos campos, que crescia a cada dia. As magníficas armas que Berengário exibia atraíram a atenção da população comum. Aqueles que haviam sobrevivido ao campo de batalha anteriormente como tropas camponesas podiam ver a Era dos Cavaleiros chegando ao fim ao testemunhar o tiroteio seguido por uma carga organizada de baionetas que Berengar havia ordenado que suas tropas decretassem enquanto esfaqueavam suas baionetas nos bonecos de palha. O comandante olhou para suas tropas com respeito. A cada dia, eles estavam progredindo, mais perto de um verdadeiro exército. Ludwig havia trabalhado horas extras para produzir armas suficientes para atender às crescentes demandas da milícia. Só no último dia, eles receberam 50 recrutas, fazendo com que seu número chegasse a 300 firmes. Isso era praticamente metade do tamanho do exército de seu pai em tempos de guerra. Afinal, como barão, Segard poderia convocar seus vassalos para mobilizar tropas próprias para que ele pudesse adicionar suas forças ao seu exército. Sem dúvida, ele agora tinha uma força do tamanho de um pequeno batalhão. Embora principalmente infantaria, ainda havia um total de 3 canhões, um para cada 100 infantaria. Embora uma pequena equipe de homens normalmente operasse canhões, então, atualmente, a proporção não era exata, mas seria em breve. Ele olhou para suas forças como se fossem seus próprios filhos amados, sabendo que, enquanto o fizesse, eles o apoiariam até a morte. Quando o rei tivesse passado e o reino da Alemanha mergulhasse em guerra absoluta, ele teria um exército capaz de defender suas fronteiras de qualquer ameaça. Afinal, a probabilidade de o próprio Berengário marchar ao som dos tambores da guerra era pequena. Segard tinha uma paixão por essas coisas, e quando seu suzerano o chamasse para pegarem armas, ele certamente lideraria o ataque. A questão na mente de Berengar era se ele poderia ou não convencer seu pai a nomeá-lo regente até então. Se seus planos fossem bem-sucedidos, ele exerceria poder absoluto no território de sua família por um longo período de tempo e poderia iniciar muitas de suas reformas mais importantes. Se seu pai voltasse vivo do conflito, ele seria recebido em uma terra completamente transformada. Por enquanto, Berengário tinha muitas tarefas em mãos que incluíam, mas não se limitavam a levantar um exército, instalar seu sistema de irrigação nos campos, vender o estoque de aço ao conde de Steiermark, investir os lucros na indústria de mineração, além de ganhar o apoio da nobreza local e seus descendentes. Verdadeiramente um homem ambicioso como ele nunca teve tempo para descansar. Tirania de Aço capítulo 22. Depois de observar e instruir a milícia camponesa, Berengário regressou à aldeia. Para já, o treino do dia estava feito, e o jovem senhor tinha negócios a tratar em outro lugar. O filho do barão teve que se despedir temporariamente de sua noiva, que voltaria para sua terra natal com 10 toneladas de aço. 5 a mais do que Berengário havia estimado inicialmente. Afinal, à medida que os seus planos se tornavam mais ambiciosos, sua família precisava de um tesouro maior. Embora a filha do conde não demorasse muito, ela voltaria com o transporte contendo as barras de ouro e prata que eram a forma prometida de compensação por um estoque tão grande de lingotes de aço. Uma pequena parte do dinheiro ganho com a transação iria para a cerimônia de noivado que Berengário havia planejado, visto que estava longe de começar os preparativos para isso. Ainda não havia enviado os convites. Devido às circunstâncias imprevistas, principalmente envolvendo a chegada de Lindy e as coisas que ocorreram depois, Berengário estava muito atrasado na preparação da festa que prometera, a dela. Atualmente, foi sua notável falta de fundos que impediu seu progresso nesse sentido. Ao chegar ao castelo, o jovem senhor aproximou-se de sua noiva,
cuja comitiva de cavaleiros estava carregando os lingotes de aço no comboio que Berengário havia preparado para ela. Ele confiava nela para manter intacto o lado de seu pai no trato. A linda garota que estava no auge de sua adolescência, brincava com suas tranças enquanto esperava pacientemente a chegada de Berengário. Quando ela finalmente o viu, ela correu para seus braços e o abraçou com firmeza. Ela tinha gostado bastante de seu noivo desde o primeiro encontro. Depois que vários momentos se passaram, a jovem soltou seu domínio sobre seu noivo e fez beicinho. Tem certeza que não pode vir comigo? Berengário riu enquanto acariciava seus cabelos dourados e sedosos. Com tal reação, ele realmente desejou poder viajar com ela para a terra natal ancestral da garota, mas, infelizmente, ele não podia. O jovem senhor tinha muitos preparativos que precisavam ser feitos e, infelizmente, ele não tinha tempo livre para tirar umas breves férias com sua futura esposa. Ele falou do fundo do coração enquanto sorria carinhosamente para ela. Eu gostaria de poder, mas infelizmente, há muitos assuntos que devo tratar aqui. Mas não se preocupe, você estará de volta em breve. Ele tentou assegurar a jovem que eles não ficariam separados por muito tempo, pois ele também havia se afeiçoado muito ao seu jovem primo. No entanto, o verdadeiro julgamento seria a separação de longo prazo após o término da cerimônia de noivado, e ela foi forçada a voltar para casa. Não era como se ela pudesse ficar nas terras de sua família até o casamento. Isso não seria adequado. Na verdade, ela já havia ficado mais tempo do que era considerado aceitável aos olhos da sociedade. Era para ser uma reunião curta de alguns dias, mas ela já estava nas terras de seu noivo há semanas. A jovem finalmente parou de fazer beicinho depois de ouvir as palavras de Berengário e sorriu para ele com gratidão ao dizer em voz baixa. Chegue mais perto. Eu quero te dizer uma coisa. Berengário não deu importância e inclinou-se para ficar à altura da moça. Ela rapidamente o beijou na bochecha com os lábios carnudos e sussurrou em seu ouvido. Vou sentir sua falta. Depois, Berengário fitou-a incrédulo. Ele não achava que ela tivesse coragem de fazer uma coisa dessas. Enquanto ele olhava para a jovem, seu rosto ficou cada vez mais corado até o ponto em que ela cobriu o rosto com as mãos e correu para sua carruagem. Berengário instintivamente colocou a mão na bochecha onde ela o havia beijado enquanto pensava consigo mesmo. Essa garota é muito fofa. Quando seus pensamentos começaram a voltar para as memórias maravilhosas que ele tinha feito com a filha do conde nas últimas semanas, o comboio começou a afastar-se, deixando Berengário sozinho no pátio enquanto o pôr do sol chegava ao fim. Foi só depois de não poder mais ver a carruagem que continha sua noiva que Berengário decidiu voltar para dentro e tomar um banho. Berengário estava sentado na grande piscina circular de pedra, a água quente acalmando sua pele branca leitosa enquanto lavava o estresse acumulado ao longo do dia. Ele estava completamente inconsciente do ranger da porta e do som de passos se aproximando. Não foi até que ele sentiu os montículos macios e saltitantes de seu amante pressionar contra a parte de trás de seu pescoço que ele percebeu que alguém se intrometeu em seu tempo privado. A garota cobriu os olhos com as mãos por trás enquanto perguntava em tom brincalhão. Adivinha quem? Berengar riu enquanto agarrava as mãos delicadas e puxava a beleza rechonchuda para o banho com ele. Lindy não esperava tal comportamento e gritou ao mergulhar na água quente, sua pele de alabastro instantaneamente ficando vermelha quando o calor começou a afetar sua pele. Depois de subir no colo do jovem lord e pressionar seu peito contra o dele, ela olhou para ele, enquanto fazia beicinho. Você molhou meu cabelo. Berengário abraçou a moça e a beijou. Só depois de um minuto ele se separou de seus lábios sedutores. É o banho, claro, seu cabelo vai ficar molhado. A jovem tentadora continuou a fazer beicinho enquanto Berengário a repreendia, mas ele não se importou. Inicialmente, ele estava preocupado que alguém pudesse tê-la visto esgueirando-se aqui. Afinal de contas, as pessoas ainda estavam bem acordadas àquela hora e perambulando pelo castelo. E assim ele não pôde deixar de perguntar sobre a imprudência da garota. Alguém viu você entrar aqui? Ela balançou a cabeça enquanto a enterrava no ombro de Berengário. Depois, ela deu-lhe um beijo na bochecha oposta que a dela havia deixado sua marca e expressou as preocupações que estavam em sua mente. Pronto, agora não há mais espaço para outra garota marcar sua reivindicação. O jovem lord quase caiu na gargalhada ao ouvir uma observação tão infantil da jovem que apenas uma semana antes tentou corajosamente seduzi-lo e escravizá-lo. Ela estava com ciúmes de seu relacionamento com a dela. Isso não faria. Claramente,
ele tinha que discipliná-la ainda mais. Como tal, ele passou um banho extraordinariamente longo e enérgico com a bomba nua que estava ao lado dele. Não demorou quase 1 hora para que o casal se retirasse dos limites da casa de banhos e entrasse nos aposentos de Berengário, onde a verdadeira diversão começou. Ele passou uma noite inteira treinando ainda mais seu escravo, afinal, seu ciúme era impróprio para uma escrava de verdade. Não cabia a ela questionar se seu mestre passava ou não tempo com outra mulher. Quando o sol nasceu, o casal estava realmente exausto. Berengar começou a se arrepender de suas decisões na vida, pois sabia que ainda havia uma questão de levantar pesos para atender. Embora a relação sexual fosse ótima para o cardio, estava longe de ser suficiente para aumentar ainda mais sua massa muscular. Depois de enviar sua amante de volta aos aposentos dela, ele passou o resto da manhã em sua antiga rotina de exercícios, que ele vinha fazendo ultimamente. Não o surpreendeu que tenha demorado mais do que o normal para completar seus sets depois de uma noite inteira de amor. Ele precisaria encaixar cochilos poderosos em sua agenda se continuasse a se comportar dessa maneira à noite. No entanto, ele tinha muito trabalho a fazer, então, após o término do exercício do dia, além do banho matinal, ele jantou mais uma vez com sua família. A refeição transcorreu sem intercorrências e incluiu principalmente conversa afiada. Depois, Berengário regressou ao incipiente distrito industrial onde verificou o progresso dos tubos de irrigação. As coisas estavam indo bem e, na verdade, tudo o que ele tinha que fazer neste momento era esperar que a produção estivesse completa. Sua força de trabalho já estava esgotada na produção de armas, munições e tubulações de irrigação. Neste ponto, não havia como ele aumentar sua carga de trabalho para produzir mais projetos. Não foi até que a tubulação de irrigação estivesse terminada que ele veria mais camponeses entrarem no setor industrial. Afinal, com a inovação totalmente implantada, não havia mais a necessidade de tantos agricultores regarem suas plantações manualmente, e eles precisariam de uma nova ocupação. A maioria seria delegada às minas, enquanto outros trabalhariam nas fábricas. Não era uma vida glamourosa, mas eles receberiam um salário justo sob a administração de Berengário e receberiam uma semana de trabalho adequada de 40 horas com férias pagas e dias de doença. Era melhor não sobrecarregar seus funcionários. Se você fosse tolo o suficiente para fazer isso, você veria uma diminuição da produtividade. Essas eram lições que só podiam ser aprendidas através da experiência. Felizmente para Berengar, ele tinha a história da América do século XXI e as lições que ela poderia ensinar no fundo de sua mente graças às memórias de Julian. Parecia que, por enquanto, seus dias seriam principalmente preenchidos com a supervisão do treinamento de sua milícia voluntária. Pelo menos até a dela voltar com a fortuna que ele havia obtido para sua família através de seus muitos esforços. Se possível, ele solicitaria uma pequena parte dos lucros para comprar algumas terras para plantar linho. Com as invenções que habitavam em sua mente, ele poderia produzir uma indústria têxtil florescente com o tempo, e introduzir a moda do renascimento à sua população, que ele preferia amplamente às roupas atualmente em moda. O que sobrasse poderia ser vendido por um preço justo para as regiões vizinhas. Todos esses eram planos para o futuro próximo. Por enquanto, nada de significativo poderia ser alcançado sem a riqueza para investir nisso, que lhe faltava severamente no momento, embora dentro de algumas semanas isso não seria mais uma preocupação. Ele supôs que deveria aproveitar o tempo livre que tinha disponível no momento, mas por algum motivo, se ele não preenchesse sua agenda com atividades significativas e produtivas, ele se sentia um vagabundo ocioso. Depois de verificar o andamento de seu setor industrial, ele voltou para a milícia camponesa, que atualmente passava por cima das formações de base. Berengário havia escolhido especificamente alguns veteranos da população camponesa que serviram em guerras anteriores como recrutas para atuar como classe de oficiais. Eles tinham verdadeira experiência nos horrores da guerra. Depois de serem educados pessoalmente em táticas de infantaria de linha pelo próprio Berengário, eles começaram a formar suas próprias fileiras. Claro, Berengar supervisionou o treinamento diário em táticas tanto quanto possível para corrigir quaisquer erros. Afinal, essas eram estratégias e táticas revolucionárias nas quais nunca haviam sido vistas antes. Como tal, ele precisava liderar o crescimento de sua unidade pessoalmente. Seu segundo em comando era na verdade um cavaleiro andante que havia escolhido se estabelecer em Kufstein e descansar depois de muitos anos de guerra.
Se alguém comparar sua situação com o Japão feudal, ele era essencialmente um ronin. Um membro da classe militar cujo senhor havia perecido em batalha, e com isso sua prosperidade e direitos à terra. O cavaleiro andante chamado Eckhard von Alstadt viveu em Kufstein por quase 5 anos e viveu essencialmente como mendigo e bêbado durante esse período. Não foi até que ele viu a milícia e suas armas e táticas únicas que ele decidiu limpar seu ato e fazer algo de sua vida. Ele tinha um olho afiado para estratégia e tática e, ao contrário dos outros cavaleiros e homens de armas em Kufstein, ele era inteligente o suficiente para perceber que a milícia de Berengar era o futuro da guerra. Como um veterano velho e grisalho, Eckhard tinha muitos insights para os quais poderia contribuir. Ele se aproximou de Berengário no início da semana e ofereceu ao jovem senhor sua própria espada enferrujada em fidelidade. Depois de ouvir a história do velho veterano, Berengário nomeou o major do batalhão em seu braço direito. Berengário havia passado muitas horas da noite escrevendo um tratado militar sobre sua visão do futuro da guerra e as estratégias, táticas e logística necessárias para conduzi-la. Eckhard praticamente tratou esse texto como um livro sagrado, e quanto mais lia sobre a visão de Berengário, mais acreditava que o jovem Lorde era um gênio militar. Embora Berengar não fosse de forma alguma um gênio militar, como um veterano de longa data de vários jogos de estratégia ambientados em várias épocas e um graduado da Academia de West Point, Eckhard não decepcionou as expectativas de Berengário. O homem em seus 40 e poucos anos havia compreendido rapidamente tudo o que lhe ensinaram e não estava simplesmente seguindo o livro, mas efetivamente improvisando quando era necessário. Se alguma coisa, Eckhard era um verdadeiro gênio militar. Era uma pena que seu senhor anterior não reconhecesse os talentos do cavaleiro em estratégia e, em vez disso, o enviasse para lutar na linha de frente. Tanto quanto Berengário podia dizer, era provável que fosse um fator na morte do senhor tolo. Verdadeiramente Eckhard era um diamante bruto. Embora a milícia fosse inteiramente baseada em voluntários, eles ainda recebiam pagamento por seu treinamento e atividade. Essencialmente, eles agiriam de maneira semelhante à Guarda Nacional dos Estados Unidos, na vida anterior de Berengário. Os homens que compunham suas fileiras passariam por treinamento básico e especializado e, após concluí-lo, seriam civis normais que se reuniriam nos finais de semana para continuar seu treinamento. A principal diferença é que Berengário queria seu treinamento de milícia todo fim de semana em vez de apenas uma vez por mês. Em um momento de necessidade, eles seriam chamados a cumprir seu dever e seriam mantidos nos mesmos padrões de uma força profissional, com as mesmas penalidades por deserção ou outros crimes. Berengário tratou excepcionalmente bem os homens de sua milícia. Ele lhes forneceu refeições adequadas durante o treinamento e logo lhes daria uniformes adequados. Uma vez que sua indústria têxtil estivesse funcionando, os homens seriam vestidos com os trajes dos Landschechts do século XVI da vida anterior de Berengário. O jovem Lorde estava começando a desenvolver um senso de moda extravagante, muito parecido com seu pai. Por enquanto, a milícia voluntária ainda usava seu traje cotidiano, que, verdade seja dita, não era muito profissional. Depois de orientar o treinamento do batalhão durante o dia, Berengário voltou para o castelo, onde pretendia passar o resto de suas horas de vigília elaborando os planos para sua futura indústria têxtil. O tempo não esperava por ninguém, e logo ele conseguiria os fundos para tornar seu sonho realidade. Assim, ele teve que trabalhar duro e não ser tentado por quaisquer desejos mundanos. É claro que, depois de várias horas desenhando as plantas, Berengário ouviu uma batida em sua porta e não resistiu à tentação de brincar com seu brinquedo favorito pelo resto da noite. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances